que é o pequeno resumo quem quer fazer peça em processo penal. Prisão em flagrante. Da prisão em flagrante, caso a prisão seja ilegal, caberá o relaxamento da prisão, tipificado no artigo 310, inciso 1º do Código de Processo Penal e artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal. No relaxamento da prisão, caberá o endereçamento, a qualificação do acusado e no direito poderemos alegar as seguintes teses: a ausência da expedição da nota de culpa em 24 horas, tem o seu artigo, alguém quiser tirar print também. Temos comunicação da prisão ao judiciário, temos ausência de requisitos da prisão em flagrante, uso de algema de forma arbitrária, flagrante forjado, prova ilícita, ausência de assistência do advogado e ausente a comunicação à defensoria pública, não comunicar imediatamente à família e mantido o sujeito incomunicável. Essas são as seguintes teses do direito, no caso de relaxamento da prisão. Pedidos. Os pedidos podemos pedir relaxamento da prisão em flagrante, que seja ouvido também o Ministério Público, e esse pedido respectivo ao alvará de soltura, que seja assim designada a audiência de custódia. Uma das observações também é no caso de flagrante. Temos o flagrante próprio, impróprio, presumido, obrigatório, facultativo, preparado, esperado, retardado e forjado. Outra observação é que no caso de apresentação espontânea do acusado, não poderá assim efetuar a prisão em flagrante. Caso a prisão seja legal, prisão em flagrante seja legal, caberá aí a liberdade provisória, tipificado no artigo 310, inciso 3º e artigo 321 do Código de Processo Penal e artigo 5º, inciso 66 da Constituição Federal. Na prisão legal, que caberá a liberdade provisória, teremos o endereçamento, a qualificação do acusado, teremos lá em cima, poderemos colocar na peça autos do processo e o número. Dentre os direitos, temos a tese de que somente deve ser decretado se mostrar o fumus comitis delicti e periculi libertatis. Podemos elencar que o sujeito ele é primário, portador de bons antecedentes, que não há indício de que o réu em liberdade põe em risco a instrução criminal, a segurança pública e a ordem econômica, que há ausência dos requisitos para ensejar a prisão preventiva, tipificado no artigo 312 do Código de Processo Penal. E os pedidos podemos pedir liberdade provisória sem fiança e expedição do alvará de soltura, medidas cautelares, tipificado no artigo 319 do Código de Processo Penal. A observação é que nas infrações penais de menor potencial ofensivo será lavrado apenas o termo circunstanciado de ocorrência e o termo de compromisso. Na revogação da prisão, tanto a prisão preventiva como temporária, teremos o endereçamento, a qualificação do acusado, o direito, podemos elencar, comprovar a ilegalidade da prisão, a ausência dos requisitos para continuar o réu preso, e dizer que não há nos autos elementos suficientes para chegar à conclusão que a liberdade do réu colocaria aí em risco a sociedade, E podemos falar também que ele tem família constituída, possui residência fixa, podemos pedir a aplicação da medida cautelar diversa da prisão. Num pedido podemos requerer a revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos da prisão preventiva 312 do Código de Processo Penal e intimação do Ministério Público. Na audiência de instrução, tipificado no artigo 400 do Código de Processo Penal, quando se fala na audiência de instrução, temos os memoriais, Memoriais é quando está no final da audiência, e cada uma das partes terá que apresentar suas alegações finais. Os memoriais, tipificados no artigo 403, parágrafo 3 do Código de Processo Penal, ele não possui qualificação, No direito, podemos elencar nulidade por falta de prazo, necessidade de intimação, inexistência do fato e não comprovada a autoria do réu ou em dúvida pro réu, nulidade do artigo 564 do Código de Processo Penal, extinção da punibilidade no artigo 107 do Código Penal, o afastamento da agravante e aplicação da atenuante no artigo 61 e 65 do Código Penal, e que a pena seja fixada no mínimo legal. No caso, se houver, claro, percepção, ou então pedir também o afastamento da qualificadora e no caso de aumento. E cerceamento de defesa, qualquer motivo
que ensejar cerceamento de defesa poderá ser alegado. Um dos pedidos poderá dizer que seja julgado improcedente a presente ação e que seja pedida em pronúncia no júri, caso se for memoriais perante o júri, alegações finais no júri. Na absolvição sumária, artigo 415 do Código de Processo Penal, não pode esquecer que tem que se pedir absolvição sumária, artigo 415, e desclassificação, vier caso desclassificar o crime por outro crime, poderá também ser um dos pedidos. Da sentença, como todo mundo sabe, toda sentença cabe apelação. A apelação está ali tipificada no artigo 593 do Código de Processo Penal, lembrando que a apelação ela não tem qualificação, assim como memoriais, não possui qualificação, ou seja, não há necessidade de tipificar o acusado, o réu. No direito, temos direito ao contraditório e ampla defesa, tipificado no artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal, a ausência de defensor e de apresentação de alegações finais, caso se houver uma dessas situações, poderá alegar nulidade. Temos a súmula 523 do STF, poderá pedir absolvição por insuficiência de provas, do artigo 386, inciso 7 no Código de Processo Penal, a desclassificação do crime, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direitos, a prescrição, a extinção da pena, a nulidade, reformácio e pejus indireta, a ocorrência de circunstâncias privilegiadoras e a apresentação extemporânea das razões que não impede o conhecimento do recurso de apelação, né? O réu ele deve ser intimado para escolher novo patrono, antes mesmo da indicação da Defensoria Pública. O juiz ele não pode diretamente já indicar a Defensoria Pública sem ao menos dar a oportunidade do réu de contratar o seu patrono, o seu defensor, né, o seu advogado. A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta. Um dos pedidos temos recurso conhecido e provido. Na apelação temos que pedir o recurso que ele seja reconhecido e provido, que seja anulada a sentença e que o réu seja absolvido no artigo 386. Podemos pedir também a substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direitos. No recurso em sentido estrito, temos que não tem qualificação, assim como memoriais, apelação, recurso em sentido estrito, ele não tem qualificação. Está ali tipificado no artigo 581 do Código de Processo Penal. Temos o direito, nos requisitos, uma das teses do direito é a ausência de prova, estado de necessidade, visa reformar, o recurso em sentido estrito, ele visa reformar a decisão do juiz ou acó, a decisão do juiz singular que encaminha recurso em sentido estrito antes mesmo, né, sem proceder ao juízo de retratação, considera-se mera irregularidade e não enseja nulidade absoluta. Podemos pedir afastamento de qualificadora, absolvição sumária, pedido de impronúncia e extinção da punibilidade. Um dos pedidos da recurso em sentido estrito, temos que podemos requerer que seja conhecido e provido o presente recurso, temos que ter essa situação, requerer que seja conhecido e provido o presente recurso, para que haja devida reforma, impronunciando assim o acusado pela ausência de indícios, ou então absolvido sujeito sumariamente em razão da inexistência ou existência, de excludente de ilicitude, inexistência de prova ou materialidade e existência de excludente de ilicitude e estado de necessidade, afastamento da qualificadora, etc. E esse foi apenas um resumo das teses que pode ser inserida aí na peça processual. Devemos sempre lembrar que em primeiro momento temos que alegar nulidade, em segundo competência e terceiro provas, E é mais ou menos isso.